cheguei. Quais declarações o MEI deve apresentar neste ano de 2023? Vamos lá? O microempreendedor individual, lá no campo do direito, é uma pessoa física. Tanto é verdade que quando você constitui o MEI, você tem que inscrever com base no seu nome próprio completo, sem abreviatura. Para tirar a prova, veja, lá no direito de família, vamos supor que o João constituiu o MEI e casou-se com a Maria. Depois de algum tempo, eles se separaram. Como o João e o seu MEI no campo do direito é uma só pessoa, na hora da partilha patrimonial, o patrimônio do MEI vai entrar na partilha. Beleza aí? Bom, agora sim, lá no campo da legislação tributária, aí nós separamos. De um lado está a empresa, como equiparada à pessoa jurídica e é identificada pelo seu CNPJ. E do outro lado está o seu dono, que vai receber o nome de titular e é identificado pelo seu CPF. A questão é, eles estão obrigados a fazer declaração, já que no campo da legislação tributária são duas pessoas? Vamos analisar. Primeiro, o MEI, enquanto equiparado à pessoa jurídica, pelo seu CNPJ, está sim obrigado a declarar da seguinte forma. Aqui está o ano calendário 2022, que foi o ano passado, certinho? Encerrado o ano calendário, em 31 de dezembro de 2022, aqui no início de 2023, deve-se preparar a declaração anual simplificada do microempreendedor individual, o DICM-CIMEI, e transmiti-lo à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2023. Aqui eu vou declarar coisas básicas como Receita Bruta do ano de 2023. Basta somar as notas fiscais emitidas e os recibos emitidos e aqui apresentar. Lembrando que o MEI tem um limite de R$81 mil, certo? E se nessa receita bruta tem uma parte de vendas, eu devo informar aqui também. Até para que a Receita Federal tenha um controle sobre a questão da margem de lucro. O MEI pode contratar só um empregado e se contratou, há que se apresentar informações a respeito desse empregado também nessa declaração tão simples. E na pessoa jurídica é só isso. Agora venha para cá. Já o dono da empresa MEI, o seu titular, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar. O fato de ser dono de uma empresa não é requisito para que uma pessoa esteja obrigada a declarar. Há que se analisar aqueles 7 itens de obrigatoriedade. Vamos analisar algumas, por exemplo. Se este MEI, lá no ano anterior, teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, neste ano está obrigado a declarar. Ou não teve rendimento tributável, mas teve rendimentos isentos, somados com rendimentos não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte de valor superior a R$40 mil, está obrigado a declarar. Ou, em 31 de dezembro de 2022, teve bens e direitos, patrimônio, de valor superior a R$300 mil, está obrigado a declarar. Ou teve ganho de capital é lucro na venda de bens e direitos, tributável, está obrigado a declarar. E, claro, você quer saber essa relação completa? Jogue aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar, que você vai encontrar esse vídeo. Beleza aí? Tá bom, então está obrigado ou facultado a declarar. Se for declarar, o raciocínio é este. Encerrado o ano calendário de 2022, aqui em 31 de dezembro de 2022, no início de 2023, principalmente agora em março, quando a Receita Federal libera o programa gerador da declaração, aí sim preenche-se a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmite-se à Receita Federal do Brasil, geralmente até 30 de abril do ano seguinte. Este ano
vai ser 31 de maio de 2023, porque a Receita Federal acabou de informar que este ano vai começar meio tarde, vai começar a partir do dia 15 de março e terminar em 31 de maio. Mas por que isso, Roberto? É porque a Receita Federal está evoluindo e quer que as pessoas apresentem a declaração pré-preenchida. Isso é um outro assunto, tá ok? Muito bem, então esse é o prazo. Agora, o que eu vou declarar aqui? A primeira coisa é fazer este cálculo aqui. Pego a receita bruta de 2022, aquela que foi apresentada ali no DASN-CIMEI. Aplico o percentual de lucro presumido e pronto, encontrei o lucro presumido, que pode ser distribuído ao titular do MEI e esse titular do MEI vai declarar aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Lá no item 9 dessa ficha, sob o título Lucros e Dividendos Recebidos. No caso é lucro recebido, mas o título é um só, porque dividendo é quando recebe de uma sociedade, né, uma SA. Aqui no caso é lucro recebido, mas esse é o título. Tá ok? Agora, como se chegou a esse lucro presumido? Tem que aplicar o percentual de lucro presumido. Venha para cá. Nota. Lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95 está uma relação de percentuais de lucro presumido. Aqui eu te apresento os principais, que vai resolver praticamente quase 100% dos casos. Veja, se a atividade é venda, então o MEI é aquele que compra e vende, ou então fabrica e vende, a margem de lucro presumido é de 8%, certinho? Agora, se o MEI é prestador de serviço, aí depende. Se for serviço de transporte de cargas, 8%. Serviço de transporte passageiro, 16%. E demais serviços, 32%. Claro que nessa relação do artigo 15 tem outras atividades, como atividades hospitalares, atividades gráficas, construção civil, etc. Tá ok? Mas os MEIs têm atividades previstas lá no anexo 11 da Resolução CGCN 140 de 2018. Então lá, basicamente, se prende a isto aqui. Certinho? Tá bom. Agora, olha só. Pegou a receita bruta, aplicou o percentual de lucro presumido. Tá? Encontrei o lucro presumido. Presumi é estimar, porque o MEI é a única empresa que está dispensada de ter uma contabilidade de acordo com o Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002. Certinho? E aí, então, ele tem que presumir esse lucro, se não tem uma contabilidade. Então, pega a receita bruta, aplicou o percentual, pronto, de uma forma bem simples, foi presumido o lucro, estimado. E este lucro é que pode ser distribuído ao titular. Tá ok? E declaro aqui em rendimento isento e não tributável. Agora tem um detalhe. Se distribuir acima deste valor, o excesso passa a ser rendimento tributável. E deve ser declarado aqui, ó, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Lucros e dividendos recebidos, o excesso. Tá ok? Esse excesso está sujeito à tabela progressiva. Aí você diz, mas por que é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica? É só você observar aqui, ó. O titular é pessoa física. Tanto que eu estou falando de declaração do imposto de renda da pessoa física. Não é isso? Está recebendo a distribuição de lucro de quem? Da equiparada à pessoa jurídica ou assim entendida pessoa jurídica no campo da legislação tributária. Tá ok? Bom, daí rendimento recebido de pessoa jurídica. Se é rendimento recebido de pessoa jurídica, e você aprendeu aqui no meu curso de imposto de renda, que quando se trata de uma pessoa jurídica pagando a renda de uma pessoa física, essa pessoa jurídica é fonte pagadora e ela está obrigada a reter e recolher. Certinho? Então, quando é que está ocorrendo essa retenção? Essa retenção está acontecendo lá em 31 de dezembro, olha. Certinho? Já já eu adentro um pouco mais sobre este assunto, mas vamos logo para a prática para facilitar o seu raciocínio. Está aqui. Exemplo. Dados de 2022. Receita bruta anual, 81 mil. Coloquei logo pelo limite, tá? E eu deixo sempre uma sugestão de contador. Como o MEI pode faturar até 81 mil, tá? Eu sempre oriento que declare sempre aqui pelo valor máximo. Eu falei, peraí, mas eu só faturei 60 mil, por que eu vou declarar 81 mil?
Não vou ter problema? Não. Se você declarar menos, você vai ter problema. Mas se você está declarando mais, não há nenhum problema. E qual a importância de declarar mais? Você vai ver já já que a importância é de você ter renda a comprovar. Acompanhe. Então, tá lá. Receita bruta anual, 81 mil. Tá ok? Atividade, cantor, músico independente. É uma atividade que está autorizado a inscrever-se no MEI lá no anexo 11 da resolução CGSN 140 de 2018. E a distribuição de lucro foi exatamente 48.767,76. Aqui eu fiz de propósito o valor máximo que este MEI, que faturou 81 mil, pode receber a título de distribuição de dividendo sem ter que pagar imposto de renda. Quer ver? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é esse cálculo, não é isso? Então vamos lá. Cálculo do lucro presumido. Receita bruta de 2022, 81 mil. Certinho do ano anterior. Aplica o percentual de lucro presumido. Olha, essa atividade, cantor, músico, é 32%, porque entra aqui nos demais serviços prestados. Certinho? Pronto. O lucro presumido, que pode ser distribuído a esse MEI, é 25.920. Tá bom? Agora, como é que fica na declaração? Vamos lá. Você aprendeu que a declaração do imposto de renda da pessoa física, você tem que ter em mente que ela tem aplicações e origens. A parte das aplicações são parte dos gastos. Então, o que você comprou de bens e direitos, vai declarar aqui um carro, uma casa, né? Um trator, uma motocicleta, vou declarar aqui. E os pagamentos efetuados, como despesas médicas, despesas com instrução, esse tipo de coisa, certo? E se houve R$1 milhão de aplicações, eu vou ter que provar à Receita Federal a origem desse 1 milhão. E aí, na parte das origens, eu vou ter que apresentar exatamente os rendimentos. Quer ver? Vou apresentar todo esse rendimento sem ter que pagar nenhum imposto. Acompanhe. Aquele lucro presumido foi distribuído ao titular. E ele vai declarar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos 25.920. Esse é o primeiro item. Tá ok? E pode ser distribuído mais do que isso sem pagar imposto? Pode. Essa parte eu vou declarar em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Lucros e dividendos recebidos, 22.847,76. Eu coloquei esse valor de propósito. Acompanhe. Nota. Tá lembrado da primeira faixa da tabela progressiva do imposto de renda com alíquota zero? Então tá, 1.903,98 vezes 12 meses dá 22.847,76. Que é alíquota zero. Certo? Então veja que apesar de ser um rendimento tributável, não vai ter imposto de renda porque a alíquota é zero. Então se eu somo exatamente o lucro recebido de forma isenta, 25.920, mais lucro correspondente a 12 vezes a parcela de alíquota zero, somatório dá exatamente 48.767,76 que eu vou declarar sem ter que pagar nenhum imposto, certo? É uma renda razoável, porque eu sempre digo, ainda que a pessoa não esteja obrigada a declarar, que declare, principalmente um MEI. Vai ter um momento que o banco, o cartão de crédito, ou quer comprar uma casa financiada, alguma coisa, vai exigir que ele apresente comprovante de renda. E não há comprovante de renda mais fidedigno do que a sua própria declaração do imposto de renda. Porque se você pegar 48.767,76, dividir por 12, vai dar R$ 4.064. Já é uma forma de ter um comprovante de renda razoável. Tá ok? Agora, cuidado. Porque veja, na prática, nós contadores sabemos, o cliente aparece aqui, já próximo de encerrar o período aqui, no período de abril, maio, chega com aqueles documentos todos e fala, seu contador, declare meu imposto de renda, não é assim? E aí o que que acontece? Se ele apareceu já aqui em maio, e aí você está bom, somando aí suas notas fiscais de emitidas e recibos, está aí dentro dos 81 mil.
e apresentou a DASN-CIMEI, e agora fazendo a declaração do imposto de renda, você diz, olha, se você vai declarar pelo valor máximo, o máximo que você vai poder receber a título de distribuição de lucro é R$ 48.767,76 nesses termos, para não ter que pagar nenhum imposto. Mas eu preciso fazer algumas perguntas a você. Como foi que você gastou esse dinheiro que você recebeu como MEI? Aí o cidadão diz, olha, eu gastei com compra de mantimento para minha casa, arroz, feijão, material de limpeza, fiz algumas viagens, gastei aí com táxi, Uber, passagem de ônibus, etc. Tal. Tudo isso não está obrigado a declarar. Mas aí ele foi e disse, olha, só que eu comprei um carro no valor de R$60 mil. Falei, opa! Acendeu o alerta. Porque esse carro que ele comprou vai ter que ser declarado aqui em bens e direitos, não é isso? Então, vai aparecer aqui o carro de 60 mil. Veja que ele tem aplicações a apresentar à Receita Federal de 60 mil. Ele vai ter que ter uma origem que justifique. Origem sem pagar imposto é só R$ 48.767,76. Para cobrir esse valor, então 60 mil menos 48 mil, tá? Aí, cerca de R$11 mil, não é isso? Vai ter que somar aqui ao rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e pagar o imposto. Olha, toda vez que recebe da pessoa jurídica, uma pessoa física, tem retenção na fonte. Então, quando é que vai haver retenção na fonte? Se ele está fazendo essa declaração anual, então subentende-se que a distribuição de lucro está ocorrendo aqui no dia 31 de dezembro de 2022. A retenção está ocorrendo aqui, porque é regime de caixa. Certo? E o prazo de vencimento do DARF é 31 de janeiro de 2023. Se é agora que você está fazendo tudo isso, já incide juros e multa. Entendido aí? Uma observação importante, que as pessoas sempre perguntam, Roberto, eu estou preocupado com o seguinte, você falou que a renda desse músico foi 81 mil. Estou declarando 48.767. E essa diferença, onde é que eu declaro? Essa diferença você não tem que declarar em lugar nenhum. Por quê? Porque o MEI é a única empresa que, de acordo com o Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, não está obrigada a fazer uma contabilidade e prestar conta ao fisco. Por isso que o fisco está dando a oportunidade de ele calcular o lucro presumido nestes termos, é só pegar a receita bruta, aplicar o percentual de lucro presumido e distribuir ao sócio. Certo? Então, veja que se ele distribuiu acima deste valor, claro, vai declarar em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, que está sujeito, né, à retenção se for acima de R$ 1.903,98, né, no mês, ou acima de R$ 22.847,76 no ano. Mas veja aqui, essa diferença de 81 mil menos o que está declarado aqui, não precisa declarar, porque entende-se como sendo renda consumida. O que é renda consumida? Veja aqui, você tem uma parte da sua renda que você consumiu e não está obrigado a declarar, como arroz, feijão, carne, material de limpeza, táxi, Uber que você pegou, isso você não está obrigado a declarar. Tá certo? Então, fica subentendido que essa diferença é renda consumida, ou seja, suas despesas que não foram obrigadas a declarar. Tá esclarecido aí? Porque eu vejo que as pessoas se preocupam. Falam, onde é que vai essa diferença? Em lugar nenhum, não tem que declarar essa diferença. Você só tem que declarar o rendimento isento e não tributável e rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Tá ok? Outro ponto é que as pessoas mais organizadas, se quiserem, podem fazer tudo isso aqui mês a mês. Assim, ó. Encerrou o mês de janeiro, calcula-se o lucro presumido, pega-se a receita bruta de janeiro, aplica-se o percentual de lucro presumido, pronto, encontrou o lucro presumido, considera-se distribuído ao titular. Tá ok? Aí, soma-se esse valor, mais R$ 1.903,98, que passa a ser o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, somando esse valor, vamos supor que aplicou o percentual, deu 2 mil.
mais 1903,98, deu quase 4 mil. Esse valor no mês de janeiro não paga imposto. Tanto é verdade que você vai fazendo isso até o final do ano, você vai ter essa declaração. Tá ok? Agora, é importante fazer mês a mês? Depende da pessoa. Se é uma pessoa super organizada, né? E aquele mês diz, não, mas eu vou precisar de um rendimento um pouco maior. Então ele já sabe de antemão que todo final do mês ele vai acabar tendo uma renda tributável. Ou ele faz isso mês a mês e paga no mês seguinte, ou então ele deixa para fazer tudo no final do ano e pagar o imposto. Certo? A recomendação é que deixe tudo para o final do ano, porque assim tem um prazo para pagar até 31 de janeiro do ano seguinte. Muito bem, agora eu vou fazer uma rápida revisão do que foi falado e fundamentar tudo que foi falado do ponto de vista legal, tá bom? Estamos falando da distribuição de lucro isento do imposto de renda do MEI, microempreendedor individual. O que nós vimos? Que o MEI pode calcular o lucro presumido e distribuir de forma isenta, que é isso aqui, ó. Pegar a receita bruta, aplicar o percentual de lucro presumido lá do artigo 15 da Lei 9.249 de 95 e pronto, encontrei o lucro presumido. E ponto. Agora, lembre-se que o MEI, de acordo com o Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, não está obrigada a ter uma contabilidade. Quer dizer, a única empresa que não está obrigada a ter uma contabilidade do ponto de vista legal é o MEI. Mas não está proibida, de forma que se o MEI quiser, pode sim fazer uma contabilidade e mais. Se o lucro contábil for maior que o lucro presumido, pode-se distribuir esse lucro contábil de forma isenta. Tá ok? E aí você tem que se organizar. Vamos lá. Não fez contabilidade, distribuiu o lucro presumido de forma isenta. Se distribuir acima deste valor, é rendimento tributável esse excesso. Tá ok? Agora, fez uma contabilidade e a contabilidade apresentou um lucro maior que o lucro presumido e distribuiu esse lucro, é isento. E se distribuir acima deste valor, o excesso é rendimento tributável sujeito à tabela progressiva. Tá ok? Então, essa é a revisão que fizemos com uma novidade de que se o MEI fizer uma contabilidade, pode sim distribuir o lucro contábil. Tá ok? Muito bem. Onde é que está fundamentado isso? Está aqui. Fundamento legal está na resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, lá no seu artigo 145. Lembrando que essa resolução é a que regulamentou a lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, que é essa aqui. Lei Complementar 123, no seu artigo 14, caput, parágrafo 1º e 2º. Vamos lá, por ordem. Tá? Veja. Você está vendo que o fundamento está no artigo 145, caput, 1º, 2º e 3º. Mas tudo nasceu aqui na lei. Aí é bom você lembrar historicamente o seguinte, que a Lei Complementar 123 é lá de 2006 e entrou em vigor em julho de 2007. Tá ok? Aquela lei complementar no seu artigo 14 trouxe um dispositivo para distribuir lucro de forma isenta. Aqui é bom você voltar um pouco lá atrás, que no Brasil, a Lei 9.249, no seu artigo 10, disse que a partir de 96 a distribuição de lucro é isenta para as empresas do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. E aí, se em 2006 criou-se o Simples Nacional, há que se colocar um dispositivo dizendo que tem lucro isento aqui também, tem distribuição de lucro isento aqui também, porque senão passa a ser tributável. Por isso é que a lei complementar, no seu artigo 14, caput, parágrafo 1º e 2º, das empresas do Simples Nacional, isentou. Assim, lá no caput, ele está dizendo a distribuição de lucro é isento. Tá ok? E no seu parágrafo 1º, está dizendo o MEI pode distribuir o lucro presumido de forma isenta, calculando da seguinte forma: receita bruta vezes percentual de lucro presumido, conforme artigo 15 da Lei 9.249, é o lucro presumido a ser distribuído de forma isenta. Tá ok? E aí o parágrafo 2º está dizendo o seguinte,
que, olha, MEI, você não está obrigado a ter uma contabilidade, mas se você fizer uma contabilidade e esse lucro contábil é maior que o lucro presumido, você pode distribuir esse valor de forma isenta. É isto que a Lei Complementar 123 criou para o Simples Nacional lá em 2006, tá ok? E mais adiante, lá em 2008, a Lei Complementar 128 chegou e alterou a redação da Lei Complementar 123 e criou o MEI a vigorar a partir de 2009, certinho? Muito bem, então o MEI faz parte do Simples Nacional, daí CIMEI, tá ok? Muito bem, aí tem a seguinte questão, né? Quando se regulamentou a resolução CGC 140, ela fez o cola e copia da lei, caput parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá vendo aí? Aí ele criou o parágrafo 3º, dizendo o seguinte, que aplicam-se ao MEI os dispositivos de distribuição de lucro isento aplicado para o Simples Nacional ME e EPP. Por isso é que você está vendo que o MEI, assim como empresas do Simples Nacional, pode distribuir o lucro presumido de forma isenta. Só que muitos contadores perguntam o seguinte, peraí, Roberto, mas o que está aqui no parágrafo 2º é pegar o lucro presumido, então pegar a receita bruta, aplicar percentual de lucro presumido, enquanto o lucro presumido subtraído do IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que está lá no DAS, e encontrar o lucro presumido líquido. Então, de fato, o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 123 diz exatamente isso. Aí você, mas por que você está ensinando a distribuir o lucro presumido sem subtrair o IRPJ? Aí eu te pergunto, você é contador, sabe muito bem que o MEI paga um valor fixo mensal. E quais são esses valores? 5% do salário mínimo a título de INSS, R$ 5,00 de ISS se for prestador de serviço e R$ 1,00 de ICMS se for vendedor. Tá vendo que o MEI não paga IRPJ? Por isso, não basta ler, tem que interpretar. Então aqui é a interpretação. Quando se diz que aplicam-se ao MEI os dispositivos aplicados às empresas do Simples Nacional, você tem que interpretar que o MEI não subtrai o IRPJ. E MEI não se fala em LPL, lucro presumido líquido, e sim lucro presumido. Outro detalhe importante é que quando se fala em lucro presumido, do regime tributário do lucro presumido, o cálculo é outro. Pega a receita bruta, acrescenta o ganho de capital, demais receitas não operacionais para chegar ao lucro presumido, não é isso? Aqui não. Aqui pega só a receita bruta, que é a receita da atividade, aplica o percentual de lucro presumido e já encontra o lucro presumido a ser distribuído de forma isenta para o MEI. Então, gostou deste conteúdo? Então dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos lançados por este professor. Porque é melhor você receber os vídeos de qualidade do Roberto do que receber a notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, eu tenho uma novidade para você. Acesse o site natacursos.com, faça lá um cadastro, não custa nada, e acesse os cursos grátis que você tem lá para assistir à vontade sobre contabilidade, sobre imposto de renda, sobre o MEI, lucro presumido, lucro real e tantos outros cursos. Tamo juntos!